Bom, pessoal, nós vamos falar hoje no assunto que recebemos diversas consultas e sobre dúvidas dos profissionais da área de segurança e saúde, sobre a avaliação qualitativa dos agentes nocivos à saúde. Essa avaliação qualitativa, muitos profissionais têm um entendimento assim, que a simples presença no processo já gera o risco. Não é bem assim. Não é simples presença gera o risco. Essa é uma interpretação, a nosso ver, equivocada. Você tem mesmo na avaliação qualitativa fazer uma análise, fazer um estudo da exposição ocupacional ao agente nocivo. E nesse sentido, nós verificamos aqui o artigo 68 do Decreto 3.048 de 99, que disciplina as questões de aposentadoria especial. Como esse decreto fala, por exemplo, no inciso 1, avaliação qualitativa depende da circunstância de exposição ocupacional de determinado agente ou associação de agentes prejudiciais de saúde no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho, de todas as fontes e possibilidade de liberação dos agentes mencionados no inciso 1, dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. Então observa que esse dispositivo legal, ele menciona o critério, a metodologia que você tem que adotar para você fazer uma avaliação qualitativa, não é simplesmente falar assim, é qualitativo, existe o risco, ok? Visando, então, portanto, aqui na nossa avaliação qualitativa, nós temos que analisar vários fatores, e entre eles nós destacamos aqui a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. Muitas vezes nós podemos, inclusive, realizar uma avaliação quantitativa para fundamentar se há exposição ou não. Por exemplo, nós temos muitas situações na nossa norma que a avaliação é qualitativa, por exemplo, no anexo 13 da NR15, porém nós temos limites de exposição na CGH. Então, nesse caso, a avaliação quantitativa do agente me dá elementos para eu fundamentar melhor se há exposição ou não. E nesse sentido também há outros critérios você deve definir, você verificar se a exposição é nociva ou não. Dentre elas, vamos citar aqui duas situações. Por exemplo, a norma europeia, nessa norma UNI 689, ela estabelece o seguinte: quando nós vamos realizamos uma medição, se na primeira jornada de trabalho a exposição for 10% inferior ao limite de exposição, o risco é aceitável, eu não preciso de monitorar mais. Outro teste que nós podemos fazer é o seguinte: se cada uma exposição em pelo menos 3 jornadas é menor que 25% do limite de tolerância, o risco também pode ser considerado aceitável e não precisamos mais de realizar mais avaliação verificando a exposição. A AIA estabelece o seguinte critério: se eu tenho uma exposição menor que 1% do limite de exposição ocupacional, você não precisa de nenhuma ação de controle. Consequentemente, por quê? Você não há exposição ao risco. Se essa exposição for menor que 10%, também do limite de exposição ocupacional, nenhuma ação de controle. Simplesmente você vai ter procedimentos, treinamentos, comunicação do perigo. Ou seja, a gente pode observar que, por exemplo, dependendo da intensidade do agente, da exposição em função do limite de exposição, você define se tem risco ocupacional ou não aquele agente. E isso aí nós podemos fazer não só nas quantitativas, como nos qualitativos, obviamente, naqueles agentes que possuem limite de tolerância, né? Que possuem limite de tolerância. Ok? Então, esse é o esclarecimento que a gente queria fornecer nessa apresentação e esperamos que essa apresentação possa dirimir muitas dúvidas dos colegas aí, profissionais da área. Obrigado.